Muito bom dia, retomando aí a nossa rotina. Até dia 31 nós vamos ter esse bate-papo aqui de manhã, onde a gente vai falar sobre a violência feminina e como ela acontece, quais os estágios que ela se apresenta, como ela se apresenta na vida da mulher e que muitas das vezes ela não tem essa percepção. Porque de repente é tão normal tudo aquilo, né? Ela foi criada dentro de um padrão que é tudo tão normal que ela não percebe isso como uma agressão. Ela não percebe isso como uma violência a ela. E hoje, para começarmos a nossa semana, né? Que ótimo que hoje é segunda-feira, que estamos tendo essa oportunidade de começar a nossa jornada, né, enfrentando os desafios, sendo feliz com o que vem, sendo agradecida com o que nos acontece, porque é mostrar e termos a oportunidade da nossa própria evolução, né, de poder olhar para todo o movimento que a nossa vida nos impõe. Sim, a vida nos impõe situações que às vezes a gente olha e fala, caramba, não vou dar conta, não é para mim. Mas aí quando a gente consegue acalmar e olhar com um olhar meio que de fora da situação, a gente percebe que há saídas e que é preciso ter calma, é preciso manter a calma, é preciso confiar, é preciso ter fé e esperança que as coisas vão seguindo o seu fluxo normal. Então nada melhor para a gente começar a nossa semana com um gostoso bate-papo, onde essa nossa interação vai trazer ganhos para vocês e para mim, que como eu gosto sempre de reforçar, tudo aquilo que eu falo para vocês, eu também estou precisando ouvir. E quando vocês interagem comigo, me passando o que vocês acreditam, o que vocês pensam, o que vocês acham, isso me ajuda a refletir e a crescer e a me desenvolver. E a proposta da nossa conversa de hoje, eu achei ela bem instigante, que eu fiquei separando o material esse final de semana, e eu falei, vou começar por esse aqui. Eu quero saber de você, qual é o tamanho da sua culpa? Qual o tamanho da sua culpa? Que tamanho que ela anda? Como que você tem olhado para ela? Como que você tem dimensionado essa culpa? Por que eu trouxe esse assunto, né? Porque a culpa, ela acaba fazendo um movimento de grande operação na nossa vida. Ela tá sempre aparecendo na nossa vida. Ela está sempre ali sinalizando alguma coisa que a gente está buscando fazer, buscando realizar. Sempre acende lá uma luzinha. Dependendo da situação, dependendo da decisão, dependendo da nossa atitude, esse movimento aparece. Essa luzinha começa lá, às vezes fraquinha, e de repente ela vai criando uma tonalidade de um vermelho muito forte, que acaba nos paralisando, porque ela vem e começa a ficar ali gritando, né? E aí é pensar o quanto que muitas vezes esse movimento de culpa, ele impacta nas nossas relações. O tanto que esse movimento da culpa, ele acaba interferindo nas nossas relações afetivas, seja ela no casamento, na nossa relação, com o filho, no trabalho, com amigos, com familiares. Como que esse movimento, ele afeta essas nossas relações? Como que ele nos faz pensar, interagir ou experimentar esse movimento da culpa? Porque é dentro desses núcleos, gente, de família, de trabalho, de relacionamento, nesse nosso núcleo é que a culpa aparece. E por que a culpa aparece? Ela surge em situações
em que a gente acredita que nós vamos deixar alguém triste com a nossa atitude. Ela surge por isso. Porque quando a gente faz um movimento e que esse movimento a gente acredita de verdade que nós vamos deixar alguém triste, aí a culpa aparece. E ela vem pesada se ela é alimentada por um padrão que você foi criado. E aí entra homem e mulher, não só a mulher, mas o homem também. Porque dependendo do padrão que ele foi criado, do padrão que ele viu, que ele experimentou, que ele foi cobrado enquanto criança, ele vai trazer isso para a vida adulta. E aí ele ou ela fica naquele comprometimento de que ele acha, né, que ele tem obrigação de gerar felicidade para o outro o tempo todo, em detrimento do que ele quer, em detrimento daquilo que ele deseja fazer naquele momento. Ele entende que ele é o gerador de felicidade do outro, e por ser o gerador da felicidade do outro, ele não pode fazer aquilo. Ele vai se sentir culpado, porque ele gerou a tristeza, a infelicidade na vida do outro. Mas aí eu quero saber de você. Você acha de fato que você é responsável pela felicidade do outro? É sua obrigação? É sua competência gerar o tempo todo a felicidade do outro? Construir essa felicidade o tempo todo? Você acredita de verdade nisso? Que é sua responsabilidade fazer isso? Eu acredito que não, gente. Eu acredito que não. Eu acredito que cada um de nós somos responsáveis pela felicidade que a gente busca, que a gente deseja e que a gente acredita que a gente merece. Bom dia, Silvana. Que bom mais uma vez te ver aí. Bom dia, Joyce. Bom dia, Marlúcio. Que bom que vocês estão por aqui, não me deixando só, né? E continuando aqui, vocês acreditam de fato que vocês são obrigados, que vocês têm essa responsabilidade de gerar a felicidade do outro? Que cabe a você fazer as suas renúncias, a deixar de fazer ou sentir culpa? É isso aí, José, as dependências emocionais, né? É essa dependência emocional que nos faz e nos coloca nesse lugar de achar que nós temos que estar sempre abrindo mão do que é nosso para que o outro seja feliz. Então, será que isso é realmente bom? Eu também já fiz. Se isso serve de consolo, eu também já fiz muito isso. Abrir mão de muito que era meu para o outro, porque eu achava que eu precisava fazer para não sentir culpa. Eu já fiz muito isso. E nós mulheres temos a condicionante, né, pela própria estrutura dos padrões que nós somos criadas e dos padrões que nós somos modeladas, principalmente aquelas que optaram em ter um relacionamento, seja ele um casamento ou morar junto, ou homem, mulher, mulher e homem, mulher com mulher, que fez essa opção dessa relação, homem com homem. A gente vem para as nossas relações com um padrão muito formatado sobre isso, principalmente as mulheres. O homem, eu acredito que nem tanto, mas as mulheres, aí falando do universo que eu vivi, do universo que eu experimentei, né? E experimento ainda, apesar de não estar casada mais, mas eu ainda tenho comigo a minha relação com os meus 2 filhos e a minha família e os meus amigos e as pessoas que estão sempre do meu lado, das pessoas que passam pelos processos de coach comigo, nos workshops. Então, existe essa relação e eu preciso estar atenta para que a culpa não venha, porque existe um padrão que nós mulheres, né, fomos ali formatadinha, bonitinha, colocada, tudo dentro de caixinhas. Então a gente tem que estar sempre olhando para essas caixinhas
e o que a gente pode e o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve, tudo em função do outro. É isso aí, Silvana, nós somos criados com muitos tabus, nada era permitido para a mulher, nós não podíamos ousar em fazer ou realizar absolutamente nada se não fosse de acordo com o que o marido concordasse, que o pai concordasse, que a sociedade concordasse, que a igreja concordasse. E aquelas que se rebelavam e iam de encontro a isso, esses tabus, né? Elas eram estigmatizadas. Aí passavam a ser, não, bom dia, Lucélia, não ser boa companhia, não era boa companhia, não era a mulher ideal. Eu me lembro disso na minha adolescência, de algumas amigas que se rebelavam, que queriam fugir desse padrão, né? Ó, lá em casa tinha isso, não anda com a fulana porque ela não é boa companhia pra você. Mas nunca me explicavam por quê. E eu não entendia muito da coisa, eu acabava obedecendo, né? Bom dia. É isso aí, até o próprio machismo, ele é muito enraizado por isso. Porque da mesma forma que nós somos criadas para nos submetermos, para sermos submissas aos homens, os homens foram criados para ser os provedores, os machos, independente dele não ser o provedor total de toda a parte financeira e emocional dessa relação e dessa família, mas ele se coloca acima da mulher, né? Eles eram e ainda muitos a gente tem visto aí que eles se colocam acima da mulher, com poder para decidir sobre a vida dela, sobre o querer dela, sobre o que ela quer fazer ou viver ou com quem ela quer viver. Então ainda estamos muito enraizadas com esse machismo e com esses tabus que querem nos aprisionar, continuar nos mantendo acorrentadas, sem poder escolher o que devemos e queremos fazer. Isso aí. As mulheres que enfrentavam toda essa estrutura, elas eram consideradas bruxas. Muitas foram, na antiguidade, conta a história, que muitas foram queimadas por isso. Foram queimadas mesmo, porque elas se rebelavam, elas não aceitavam. Muitas foram assassinadas, né? A história das sufragistas é uma das realidades, né? Quantas mulheres no movimento das sufragistas morreram queimadas, assassinadas, morreram por greve de fome, porque elas foram de encontro a esse sistema, né? Então acaba que é um movimento muito pesado para nós. É isso aí, Silvana, é isso aí. Escutava muito mesmo isso. Diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Quem se mistura com porco, farelo come. Lá em casa usava muito isso, esse termo. Então fui criada dentro disso. Tenho que obedecer, tenho que cuidar, tenho que fazer esse movimento meu certinho, bonitinho, para agradar não só no meu casamento, mas toda a estrutura que estava a mim. Isso aí, foram queimadas em fogueira e enforcadas. Tem muito caso na história. Se você pegar a literatura aí, você encontra muitas. Sufragistas é um dos casos, né? E as próprias americanas que morreram queimadas dentro da loja, da fábrica de tecido, porque elas estavam reivindicando seus direitos. Quantas mulheres ali não morreram queimadas? Porque elas estavam brigando pelos seus direitos. Elas estavam brigando por ser respeitadas, por serem olhadas. E é o que nos remete hoje. Continua ainda... Porque se você for olhar a maneira que as mulheres estão sendo violentadas, que as mulheres estão sofrendo violência, ela só tem mudado de estrutura, mas a condição continua. As mulheres foram queimadas, as mulheres foram enforcadas, as mulheres foram ultrajadas de alguma forma. Hoje, a mulher continua sendo violentada quando ela quer sair do padrão, né? Ela é envolvida com essa culpa que a obriga ela a sair. Quando ela quer sair da culpa, quando ela quer sair desse padrão, ela cai num movimento que a sociedade está empurrando ela porque não quer que ela se posicione. Você está dizendo até hoje, medo da gente entender tudo que sofremos de repressão, né? Exatamente. A gente fica com medo. Por quê? Porque nos falta esse apoio uma das outras.
Quando eu pensei na semana passada de fazer essas 2 semanas de falar sobre a violência feminina, é para que nós nos despertemos da importância que nós precisamos ter umas com as outras. Porque eu falo sempre que eu sou por todas nós. O meu trabalho hoje é para todas nós. Eu quero estar junto onde tiver mulher que queira se ajudar, que queira se transformar, que queira dar um sentido novo para sua vida. Eu tô junto. Pode contar comigo. Porque eu sou para estar junto com todas as outras mulheres. Eu sou o que eu sou hoje para isso. Porque só assim a gente vai conseguir fazer esse movimento nosso de sair desse lugar de culpa, de se sentir culpada porque não teve um cuidado com a casa como devia. Por quê? É sua obrigação fazer isso? Por que se sentir culpada? Aí o companheiro ou a companheira chega, a casa não está bem arrumada, você entra num desespero, aí ele não vai ficar feliz, ela não vai ficar feliz porque a casa não está limpa do jeito que devia. Por quê? A culpa é sua? A culpa é sua? Claro que não. Você é obrigada a trabalhar, principalmente aquelas que tem 2 triplas jornadas de trabalho, que trabalha fora, que trabalha em casa, que tem filho, que tem cachorro, que tem que cuidar do pai, às vezes da mãe, às vezes da sogra, que eu conheço amigas minhas de trabalho que além de trabalhar fora, tem filho, tem o marido e ainda cuida da sogra, que mora com ela. E aí vai se sentir culpada porque a casa não está arrumada. É isso aí, é derrubar esse patriarcado que está estruturado no nosso meio e que tem nos obrigado a ficar nesse lugar, querendo nos obrigar a ficar nesse lugar de submissão, de onde eles continuam fazendo a manipulação deles, querendo nos dizer aonde a gente tem que estar. E aonde a gente tem que estar é aonde a gente quiser. É aonde a gente quiser. Ninguém vai determinar onde a Saula vai estar, onde você vai estar, não. Nós vamos estar onde a gente quiser. Com culpa ou sem culpa, nós vamos estar lá, ocupar os nossos espaços. E é esse movimento, gente, que a gente precisa entender que a gente, de fato, não precisa agradar ninguém. A gente tem que fazer aquilo que é bom para nós. Ah, mas você tá me falando que você tem que ser egoísta? Às vezes, sim. Porque senão vai ser bom pra você, por que você vai fazer? Por que você vai fazer? Se a casa tá desarrumada, se a casa tá suja, tá bagunçada, por que você tem que fazer sozinha? Por que é você que tem que chegar cansada, morta com farofa? Aguentou um dia estressante de trabalho, aguentou um dia de desafios enormes. Se você tá trabalhando dentro de casa, tendo que cuidar de casa, olhar a casa, olhar o seu trabalho, dar conta do trabalho lá da empresa, de responder o chefe, de responder o cliente, de estar antenada no que está acontecendo. E aí não deu tempo de arrumar a casa. E aí? E por que você que é obrigado a fazer tudo? Onde que está escrito? Que cartilha que tá essa aí? Porque se existe ainda, mete fogo nela. Joga lá fora. Mete fogo nela. Porque isso não existe. E aí você fica culpada, aí porque tem poeira. Nossa, tá sujo aqui. Ih, ele vai... Nossa, ele vai falar que tá sujo. Meu Deus, eu não cuidei da casa. Ele vai ficar infeliz. Problema dele, dá o paninho ele. Dá o paninho, a flanelinha. Fala aqui, ó, tá aqui. Se você quiser, limpa aí, ó. O pano de chão tá lá no tanque. A vassoura também. Tá incomodado que o banheiro tá sujo? Ó, tem desinfetante lá na área de serviço. O detergente tá no armário. Mostra pra ele, pra ela, onde que tá. O filho reclamou, ensina pra ele. Bota todo mundo, né? Se sentir culpada, responsável. Porque alguém um dia falou pra você que é responsável. A casa tem que estar um brinco. Mas isso é obrigação da mulher, viu? Se você não pode pagar uma ajudante, então você se vira nos 30. Mas a casa tem que estar impecável. Se você continua acreditando nisso, sinto te dizer, mas você está sendo uma boba. Uma grandíssima boba. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Vai te levar o que vai te levar, né? Num estresse, num cansaço. Daqui a pouco você está deprimido. Daqui a pouco você já não está tendo tempo de cuidar de você. Tá andando toda descuidada, sem cuidar do cabelo, da unha, da sobrancelha, daquilo que você gosta de fazer, né? O seu padrão feminino de beleza.
Eu gosto de cuidar do meu cabelo, eu gosto de fazer minha sobrancelha, eu gosto de me maquiar, gosto. Isso aqui, cuidar do meu rosto é uma coisa que é importante pra mim. De botar meus pendurucalho. A unha não faço, mas não é aquela coisa que eu sinta a necessidade de estar sempre de unha feita. Mas aqui o meu rosto, o meu cabelo é uma coisa que eu sinto necessidade. Então, entre cuidar daqui e ter que limpar a casa e fazer faxina, tô nem aí não. Entre sentar para estudar, para pegar um livro, ontem eu passei o dia inteiro lendo, fazendo post, parei só para fazer meu almoço. Eu prefiro fazer aquilo que me agrada. Se eu não tô afim de limpar, não vou limpar, não vou fazer não. Quem quiser, se estiver incomodado, pega lá a vassoura e faz. É, isso aí é uma grande crença, viu? Porque não traduz a realidade, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? A nossa responsabilidade é traduzida em várias vertentes. Com o nosso trabalho, com o nosso comprometimento com nós mesmas, com a nossa busca de sermos nós mesmas, de buscar o autoconhecimento, de nos conhecermos. E aí, quando a gente aprende o nosso lugar no mundo, a gente começa a delegar as responsabilidades que cada um dentro das nossas relações tem. E aí a gente começa a entender e a perceber que essa coisa de ficar dentro de casa e cuidando de casa sozinha não é obrigação nossa, só nossa não. É obrigação de todo mundo que faz parte desse núcleo e que cada um tem que cuidar de si. Tem que cuidar daquilo ali que faz parte do seu quinhão. E a gente realmente a se colocar em primeiro lugar. É se olhar. Para que essas culpas não venham. Uma outra culpa que pesa muito, muito na mulher que trabalha fora e que tem filho. E isso, gente, relatos que eu estou trazendo aqui da minha época que eu trabalhava e de que eu, enquanto mãe de criança pequena, eu trazia e eu sentia isso na pele. De amigas minhas que tinham que deixar os filhos na creche. Elas ficavam, tinha um dia que chegava, o dia então que estava frio ou que estava chovendo, elas chegavam arrasadas para trabalhar. Arrasadas. Porque elas se sentiam culpadas, porque elas tiveram que tirar os filhos da cama quente para ir trabalhar. Mas e se ela não fosse trabalhar? Como é que faria? A grana dela não ajudava dentro de casa, não fazia parte do orçamento daquela família, para que aquela família tivesse aquilo que tinha, aquilo que eles estavam conquistando. Então, por que ela, sozinha, estava ali naquele movimento de sentir sofrimento, porque teve que levar ou teve que tirar o filho da cama de madrugada cedo para ir para a creche? Porque foi incutido na nossa cabeça que a responsabilidade de cuidar da criança é nossa. Nós que temos que nos dar conta. Nós temos que trabalhar fora, botar o dinheiro dentro de casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser gostosa na cama e ainda ter tempo de cuidar de si. Olha só, você acha que dá conta disso tudo? Você acha que dá conta? Você acha que dá conta? Claro que não, gente. Como é que sobra emoção para isso? Como é que sobra estrutura emocional para isso? Porque você vê que você passa várias pessoas na sua frente para depois sobrar tempo para cuidar de você. Mas quando você inverte a posição, você se coloca em primeiro lugar, você cuida de você primeiro, todas essas outras etapas, você aprende a delegar. A delegar. E a dizer, você vai fazer e ajudar. Não é em ajudar, é assumir a sua responsabilidade. A gente tem que parar de usar essa palavra ajudar nesse contexto, principalmente dentro de casa. Não é ajudar, é responsabilidade. Todas as pessoas que estão fazendo parte desse núcleo, eles têm responsabilidade, sim. É isso aí, porque a gente tem esse pensamento vem por conta da estrutura da criação. Provavelmente você deve ter ouvido isso da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da irmã mais velha, que nós temos que dar conta. Isso é padrão de comportamento. Padrão. A minha mãe, gente, quando eu estava me arrumando para casar,
A minha mãe, a única... E isso, lógico, eu não estou fazendo aqui julgamento, não é isso. Porque a minha mãe era uma pessoa muito simples, a minha mãe era analfabeta, a minha mãe não sabia ler nem escrever, e ela, muito pouco entendimento ela tinha com relação a sexo, com relação a gerar filho, a ter filho. Ela, apesar dela ter tido 8 filhos, mas ela não tinha como argumentar nada. Ela não sabia explicar nada. E eu me lembro que quando eu já estava arrumando para casar, ela virou para mim e falou assim: ó, minha filha, você está indo para um casamento para dar prazer pro seu marido, tá? Aí eu fiquei, mas como assim, mãe? Se ele quiser fazer sexo com você, mesmo que você não tiver com vontade, você tem que dar para ele. Você tem que transar com ele. Porque você tá ali para fazer isso, para dar prazer para ele e ter os filhos que ele quiser. Assim. Se eu fosse ouvir repetir esse padrão, eu tinha me ferrado. Entendeu? Lógico que... Por que eu não repeti esse padrão? Porque lá naquela época, lá atrás, eu já procurava ler, eu já procurava me informar. O acesso que ela não teve, tadinha, eu conseguia ter, né? Porque eu já estava fazendo... Eu já estava fazendo faculdade, eu já estava abrindo meus horizontes, eu estava conhecendo outras pessoas, lendo mais, interagindo mais. Então, claro que isso não foi um padrão que eu levei para dentro do meu casamento. Mas era isso que a minha mãe passou para mim. Agora, uma coisa que eu levei para dentro do meu casamento e me sentia culpada era que eu tinha que trabalhar e botar meu dinheiro todo para dentro de casa. E eu fazia isso religiosamente. E quando eu tirava alguma parte para comprar uma roupa, comprar um sapato, fazer alguma coisa para mim, eu sentia culpa. Eu sentia culpa porque eu me fiz um agrado. Porque na minha cabeça, porque era o que eu trazia dela, porque ela trabalhava assim, ela sempre trabalhou junto com o meu pai, mas tudo que ganhava, tudo que recebia do trabalho deles, tudo era para dentro de casa. Então ela raramente se dava o luxo de comprar uma roupa, de comprar um sapato, de ir no salão, de arrumar um cabelo, de arrumar a unha, porque ela, na cabecinha dela ali, né, tudo tinha que ser para dentro de casa. E isso eu levei, eu custei para romper com isso, porque quando eu me permitia fazer um agrado a mim, eu me sentia extremamente culpada. Chegava em casa, escondia dentro do guarda-roupa para meu marido não ver, com medo dele brigar comigo, porque ele brigava. Porque ele também achava que eu tinha obrigação de botar todo o dinheiro que eu recebia dentro de casa. Eu não podia gastar um tostão comigo, a não ser ajudar a pagar as contas da casa, cuidar dos meninos, ajudar a pagar a nossa ajudante eu tinha uma ajudante que cuidava dos meus filhos para eu trabalhar. Então, cuidava deles para eu e o Evandro, deixa eu corrigir, para eu e o Evandro trabalhar. Então, eu sentia culpa. Eu sentia culpa quando eu me agradava com uma roupa, com um sapato, porque não podia. Não podia. O meu dinheiro não e aí, eu hoje, fazendo toda uma reflexão sobre isso, né? O trabalhar, para mim, naquela época, era uma satisfação, era muito bom trabalhar. Porque eu estava aprendendo, eu estava conhecendo outras pessoas. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer minha faculdade, porque eu fazia faculdade de dia. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, conheci muita gente, né? Então, para mim, era muito bom trabalhar. Era muito bom trabalhar. Mas quando eu casei, esse trabalhar, esse ir para o mercado de trabalho, para o olhar do homem que dividia essa casa comigo, o olhar dele não era porque eu estava em busca de uma satisfação profissional. O olhar dele era que eu tinha a obrigação de ir trabalhar porque precisava que o meu dinheiro entrasse para o orçamento da família. Entendeu? Então existia uma diferença muito grande de olhar para o meu trabalho. O meu trabalho, sim, ele vinha como uma parte de sustentação, que a gente precisava dele, mas existia para mim também uma parte de realização pessoal, de crescimento, de envolvimento, de conhecer pessoas, de me desenvolver dentro daquilo que eu tinha estudado, me formado. Mas para o macho, o patriarca da estrutura da família, o meu trabalho só representava mais uma grana para entrar para o orçamento doméstico. Então, quando essa grana faltava,
ou essa grana não chegava para suprir todas as necessidades, porque eu gastei, né? Eu gastei com alguma coisa que era minha, para mim, eu me sentia culpada, porque eu ia deixar ele infeliz, porque o dinheiro não chegou todo. E aí, gente, é esse processo de culpa que a gente tem que tomar muito cuidado. Que lugar é esse que a gente tem se colocado? E deixado que essas culpas venham acumulando, né? Venham fazendo camadas e camadas. Às vezes você quer investir na sua carreira, você quer fazer um curso, você quer fazer uma viagem dos seus sonhos. Tá todo mundo aí, depois que sair a pandemia, acho que as agências de viagem não vai ter lugar para mandar todo mundo, porque tá todo mundo louco, alucinado para viajar, para ir para beira. Eu tô doida para sentar na praia, colocar meu pé na areia e ouvir o barulho do mar, porque o meu local seguro dentro da minha meditação é isso. É sentar na beira da praia e ficar ouvindo o barulho do mar. E eu acho que o litoral brasileiro não vai dar conta de tanta gente que vai para lá. Porque tá todo mundo querendo fazer isso, né? É um momento nosso aí de poder conseguir sair e extravasar. Então, quantas, e aí eu me incluo mais uma vez, né? Que a gente tem esses projetos de vida, de sonhos de empreender, de investir numa pós-graduação, num mestrado, numa faculdade, num curso, seja ele qual for, nessas viagens, ou no carro novo, ou numa roupa nova. Por que não uma roupa nova que faz tanto bem pra gente? Aí a gente fica com culpa, porque a gente acha que não pode, que não é possível, que a gente não pode fazer isso. E se a gente faz, entra nesse processo que se consome, porque a gente não se permite. Lógico, gente, lógico que nós temos que ter olhar para também tudo isso, tá? Porque às vezes quando você tem como extravasor de ansiedade, como extravasor de tristeza, o consumo, aí não é bom. Aí também tem que olhar. Porque eu conheço pessoas, já tive oportunidade de conversar com pessoas que no auge dela, da ansiedade dela, e eu já fui assim, tá? Eu tô trazendo isso porque eu já fui assim. No meu auge da ansiedade, sem saber o que eu ia fazer, porque eu estava carente por dentro, vazia por dentro, eu ia comprar roupa. E aí não era para satisfazer uma vontade ali daquele momento, tá? Que você olha aquela roupa, se idealiza, nossa, aquela roupa ali vai ficar bonita para eu ir naquele lugar, estar com aquela pessoa, nossa, vai ser lindo. Não. Eu às vezes fazia isso para tentar suprir uma ausência, uma dor aqui dentro. E aí eu ia na loja e comprava roupa. Não, isso também não é legal, não. Eu digo que quando você se permite comprar uma roupa, um sapato, um brinco, seja lá o que for para você, mas que seja uma coisa que você vá sentir bem. E não ficar triste quando a fatura do cartão de crédito chegar e você vai falar, meu Deus, que lenha que eu fiz. Não é isso, tá? Então é poder fazer esses movimentos por você, mas que te gere conforto, que te gere uma alegria, uma satisfação, porque você está fazendo por você. E que mesmo que o outro reclame, que haja uma crítica, que venha do outro qualquer observação negativa sobre esse movimento, você poder dizer, não, mas eu fiz por mim. Eu quis fazer isso hoje por mim. Eu vou fazer essa viagem por mim. Eu vou fazer esse curso que eu quero por mim, que eu quero aprender mais. Eu me lembro quando eu me aposentei em 2017, eu me dei umas férias foram 7 dias. E aí eu me lembro que várias pessoas falaram, mas você vai sozinha? Eu falei, vou. Mas como assim, pra praia sozinha? Eu falei, vou. Passei a mão na minha mala, fui ao Rio de Janeiro, encontrei com meu filho lá, fiquei o final de semana com ele lá. De lá eu peguei o ônibus, fui para Paraty, fiquei 3 dias em Paraty, fui para uma pousada, passeei, andei de barco, fui para praia, fui passear no centro histórico. Depois eu fui para Angra, fiquei mais 4 dias lá no resort lá, feliz da minha vida, eu comigo. Fui lá. E eu sei que muita gente falou, nossa, essa outra tá ficando doida. E pros lugares desse sozinha, a minha melhor companhia naquele momento era eu mesma. Eu precisava estar comigo. Eu estava fazendo uma transição de vida.
Estava deixando o emprego de 39 anos para começar um outro caminho, para manter com exclusividade a minha vida de coach. Eu precisava desse momento comigo. Eu precisava estar comigo ali, eu comigo, sem interferência de nenhum barulho, a não ser das outras pessoas que estavam ali, criança correndo, gritando, um homem bêbado, mulher bêbada, homem sóbrio, mulher sóbria, e aquela música, aquela coisa. Mas foi ótimo estar ali naquele movimento todo. Eu comigo, eu ali. Então, gente, é nisso que a gente precisa estar atenta. Aonde a gente tem deixado isso aí, muitas das vezes esses recursos do consumismo é para tampar buraco da solidão. É você estar só, você estar diante de uma situação que você não está sabendo como resolver e você começa a buscar artifícios fora. Aí você vai comprar um carro, você vai comprar uma roupa nova, você vai querendo achar que isso vai suprir o que está faltando aqui dentro. E a hora que passa o encantamento daquilo que você comprou, que você adquiriu, que aí você olha e fala, nossa, para que eu fui comprar isso? Meu Deus do céu, a solidão aqui dentro está pior ainda. O buraco está maior ainda. Então é isso que nós precisamos estar atentos. Para ver o que nós estamos buscando, porque além de gerar a culpa, vai gerar uma dor e sofrimento muito maior, porque não resolveu porcaria nenhuma. Então é pensar muito nisso, né? E o que mais vem trazendo dentro das relações? A culpa. Às vezes dentro de uma relação de trabalho, que você está dentro da empresa, que você está se envolvendo dentro de um projeto, e que você de repente não concorda com tudo aquilo que está sendo feito. E aí vem, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou abrir, eu não vou, eu vou ficar quieta, eu vou. Bom dia, Jaider. Como é que eu vou interagir com isso? Eu vou fazer, eu não vou fazer. Às vezes o seu chefe chega, ou o seu colega de trabalho, ou um amigo chega e te pede para fazer um serviço que não é da sua competência, que não é para você fazer, que você não pode fazer. Está dentro da sua empresa. E aí você, para não dizer não para o seu amigo, para o seu chefe, ou para quem seja lá quem for, você faz uma coisa que você não concorda. E aí vai gerar em você o quê? Uma culpa. Uma culpa por não ter se posicionado, por não ter dito não, por não ter colocado um limite naquele pedido. E aí é você que vai ter que trabalhar com isso. E correr o risco dessa pessoa voltar e te pedir para você fazer de novo. E de novo, e de novo. Porque você simplesmente se colocou nesse lugar de aceitar esse movimento da culpa e não fez nada para botar um limite na situação. Então, gente, é pensar muito aonde a gente está se colocando e como a gente tem administrado essa culpa que vem e até que ponto a gente tem assumido essa responsabilidade de achar que nós somos obrigadas a dar a felicidade para o outro, né? Porque existe muito aquelas pessoas que querem nos culpabilizar pela dor delas, né? Elas querem nos tornar responsáveis pela tristeza delas. E aí, se a gente aceita ficar nesse lugar, se a gente aceita que esse de fato é o nosso lugar, essas pessoas vão continuar nos colocando aí e elas não fazem nenhum movimento por elas mesmas. Porque enquanto elas estão nesse lugar, te colocando como o algoz, o monstro da sua dor, e ela, como a coitada, que está se sentindo violentada, que está se sentindo massacrada, tá tudo bem para ela, tá super confortável. Claro que tá. Porque aí ela não para olhar para ela mesma. Ela não para olhar. Porque enquanto ela tá olhando e apontando pra você, pro outro, ai, como eles são ruins comigo, olha, eles não fazem o que eu quero. A minha mulher, menina, chega em casa, a casa tá uma zona. As crianças lá ainda sem fazer dever de casa. O banheiro tá uma catinga, a pia tá cheia de louça, a roupa tá sem bater na máquina. Nossa, aí eu fico com a casa, essa bagunça, eu não dou conta disso. Agora ela cismou de querer estudar. Vê se pode um negócio desse. O dinheiro dela é pra ajudar dentro de casa.
E aí ele se coloca nesse lugar do coitado. Aí como ele sofre com essa mulher, né? Ele continua sempre fazendo essa transferência de responsabilidade. Não só ele, mas às vezes os seus filhos, às vezes os seus irmãos, às vezes os seus amigos. Transferindo para você a responsabilidade que é dele. E quando você diz não e que você não faz, se você não está muito preparado, fortalecido dentro dessa sua decisão, você se sente culpado. Isso acaba virando um abuso mesmo. Fica virando um abuso. E é o que a Silvana tá falando, né? E acaba que o outro, ele fica buscando um conforto para ele, por ele não fazer nada, por ele não sair do lugar, por ele estar estagnado, porque ele não quer olhar para ele não quer olhar para o que ele pode fazer. Então, para ele é mais cômodo ele culpar o outro. E aí, enquanto a gente se permite ficar nesse lugar se achando culpado e achando que nós temos que dar a solução e vazão para a dor dele, e temos que fazer ele feliz o tempo todo, a gente fica alimentando esse ciclo vicioso. A gente fica alimentando. A gente não sai do lugar e o outro também não. Então alguém precisa romper com esse ciclo. E que seja você, que seja eu. Já que o outro não faz você. Deixa eu ver aqui. Mas cabe a pessoa ter consciência de quer aceitar isso ou não. Exatamente. É o que eu acabei de falar. Se você não aceita, se você não concorda, se você acha que tá demais, que você pode sim ser gentil, abrir mão aqui de uma situação aqui, que claro que a vida é flexível, nada é engessado, que se for engessado aí também ferrou, não é nada engessado, a vida é flexível. Um dia você quer, você levantou animada, você pega, faz faxina, limpa a casa, deixa ela cheirosíssima. E por que não? Eu às vezes faço isso, levanto, tô disposta, tô animada, hoje eu vou tirar para limpar o apartamento. Sei que às vezes os meninos não vão poder ajudar porque estão trabalhando, eu pego e faço de boa. E fico feliz no final do dia que a minha casa está cheirosa e maravilhosa. Agora, a semana que eu não tô a fim de fazer nada, gente, eu limpo muito mal meu banheiro e meu quarto, e o resto fica lá. E pronto, e tá tudo bem. Se fosse no tempo passado, gente, Jesus toma conta. Misericórdia, meu e dos meus filhos, eu ia botar esse doidinho. Então, do jeito que dá, do jeito que pode, e cada um fazendo a sua obrigação e assumindo a sua responsabilidade do que é preciso fazer. Então, gente, quando esse movimento da culpa se instala em você e que o outro vem e te coloca como responsável da felicidade dele, é que as violências psicológicas dentro de um relacionamento começam. Porque você se coloca como a responsável da felicidade desse homem. E esse homem vem e vai só te sufocando. E à medida que você começa a cansar dessa situação, que você começa a encher o saco disso, de ficar nesse lugar, e começa a fazer um movimento de querer sair, e quando você de fato consegue, esse macho que foi criado para ser um macho, para impor as regras do jogo, ele não suporta. E aí ele começa com a violência, não só a violência, gente, porque quando eu tenho conversado com algumas mulheres, muitas acham que a violência feminina ela é só caracterizada quando o homem bate na mulher, que ele bate, ele mata, ele judia dela lá com um movimento físico. Não! Existem violências psicológicas, existem violências femininas que não aparece marca no corpo, não. Não, aparece aqui, ó. Aparece no nosso pensamento, nas nossas emoções. São feridas psicológicas. Porque aí esse homem chega em casa, a casa tá bagunçada e fala assim: nossa, mas tu é uma porca mesmo, hein? Olha o estado dessa casa. Essas roupas na máquina até hoje sem bater. Essa pia lotada de vasilha suja, você é uma porca, hein? Aí no outro dia ele chega e olha pra mulher, que ela na correria de cuidar da casa,
de cuidar do filho, de trabalhar. Ela não tem tido dinheiro e nem tempo de ir num salão para cuidar, cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer uma sobrancelha, arrumar as unhas, aquilo que ela gosta. Exatamente, a violência psicológica, ela tá dentro da lei de Maria da Penha, com certeza. Tá lá, bonitinha lá. E aí ele chega em casa, a mulher tá toda desgrenhada, porque aí ontem ele reclamou que a casa tava uma zona, que tava uma sujeira. Aí ela hoje ficou o dia inteiro, chegou do trabalho, correu, ou se ela não trabalha fora, ela tá dentro de casa, né, por opção dela. E aí ela, não, hoje então eu vou limpar a casa pra ele chegar, achar a casa bonitinha, cheirosa. Aí ela corre, ela limpa tudo, ela põe tudo brilhando. Só que aí não deu tempo dela tomar um banho ainda, ficar cheirosa, bonitinha pra ele, né? Aí quando ele chega, ela tá lá toda descabelada, toda suja. Ele olha e fala, nossa, por isso que eu tenho que buscar a mulher na rua. Você é muito feia, olha aí, como é que eu vou? Que mulher horrorosa é essa? E aí você enche de culpa porque você não teve tempo de se cuidar para ele chegar e te achar linda, cheirosa, gostosa e apetitosa para ele. Isso, gente, é um tipo de violência e muito forte e muito séria, que nós precisamos estar atentas. Dentro do trabalho, da maneira como o seu chefe fala com você, da maneira que o seu colega de trabalho fala com você. Isso é uma violência feminina. Os assédios dentro do trabalho. Os assédios do trabalho. As piadinhas escrotas, sem graça. Isso é violência feminina. Ah, eu só estou brincando. Não, eu não te dou direito, não te dou permissão para brincar comigo dessa forma. Por que vem essas cantadinhas fajuta, ridícula? E aí você, né, no trabalho, você entra num movimento de culpa, de repente a minha roupa, né? Ai, a minha roupa, eu não devia ter vindo trabalhar com essa roupa. Ai, de repente o meu batom chamou muita atenção. Ai, meu decote. Caramba, você que vai ter que ficar se policiando porque o outro não aprendeu e não sabe respeitar uma mulher? O seu chefe é invasivo? Quando ele chega e te pede para fazer um trabalho que não é da sua competência, não é para você fazer, mas aí ele usa da autoridade dele de chefe e te manda fazer aquilo? E aí você fica, não, mas ele é chefe, né? Eu não posso falar não com ele, né? Porque senão ele me manda embora ou ele me tira daqui. Eu já passei por isso. Tive que fazer muito trabalho que não era da minha obrigação, porque eu morria de medo de sair do posto que eu ocupava e eu perder o salário que eu precisava demais daquele dinheiro. E hoje eu fico assim, misericórdia. Outras eu consegui dizer não. Mas teve situações que eu não tinha como dizer não. Isso foi violência que eu sofri. Fui violentada, sim, com esse movimento do outro na minha vida. Então é isso que nós precisamos, sabe, pensar. Qual o movimento de culpa que a gente anda se permitindo estar, que está nos condicionando a sofrer essas violências femininas, essas violências domésticas, porque a gente simplesmente não está tendo coragem de romper com essa culpa. E se você ainda não está tendo coragem de romper com essa culpa, é porque você não se conhece o bastante. É porque você não sabe do valor que você tem, do indivíduo, do ser que você é, e que você não precisa e não merece estar nesse lugar. E não precisa e não merece se sujeitar a esse tipo de lugar. Sabe por quê, gente? Porque nós, tá? Nós somos responsáveis pela felicidade que a gente busca, que a gente deseja. E se você é responsável pela sua felicidade, os outros também são. Não é você que tem que ter esse compromisso de deixar todo mundo feliz e realizado. Não. Cada um tem que fazer a sua parte.
Você pode fazer sim, claro, é muito bom a gente poder agradar alguém, dar alegria para alguém. Nossa, eu adoro surpreender alguém com o meu trabalho, com o meu carinho, com telefonema, com presente. Adoro, adoro fazer isso. Mas eu quero fazer por mim, não porque eu estou sendo obrigada, para não me sentir culpada porque eu não fiz. Então vamos pensar muito sobre isso, que as violências psicológicas, a violência doméstica, as violências dentro dos relacionamentos acontecem porque muitas das vezes a gente não está se posicionando. E aí dentro da relação entre homem e mulher com mulher, porque acontece também, é esse jogo da culpa. Esse jogo da culpa. E aí se não há esse movimento de respeito entre as partes, a violência acaba acontecendo. Por quê? Porque se o outro começa a se posicionar e a não querer mais se submeter àquilo, e esse outro aqui não está preparado emocionalmente para lidar com isso, a violência vem, as agressões vêm. E aí compete a quem não estar bem nesse lugar de sair fora, de pedir ajuda, de pedir socorro, de pedir ajuda. Olha, me ajuda, eu estou nessa situação, eu preciso de ajuda, eu preciso achar um caminho, eu não aguento mais. Eu estou vendo a hora que vai partir para a violência. Porque se não olha esse movimento quando ainda está pequeno, a tendência dele é ir crescendo. E uma hora perde o controle. E a violência vem e vai bater. E se bater não resolver, vai matar. Então é isso que nós precisamos estar atentos. Porque o feminicídio ele acontece lá na última ponta. Ele começou aqui, gente, por um pequeno processo de culpa. De culpa. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi perdendo, foi aumentando, 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 a ponto de quando aqui não aguenta mais, quer romper, esse daqui por falta de preparo e de ajuda também, e de buscar ajuda, de buscar amparo, porque eu falo que nesse movimento também o homem precisa ser olhado, e como precisa ser olhado. Só que muitas das vezes o homem tem muita dificuldade de buscar ajuda, de pedir socorro, de entender que ele também é um elo muito frágil de toda essa corrente. E aí muitas das vezes tudo isso fica comprometido também, porque às vezes a mulher até busca ajuda, ela vai buscar, mas o homem não vai. Então as brigas continuam, porque ela saiu, ela quer sair desse meio, mas ele não, porque para ele também acaba sendo confortável e ele também não quer olhar. Então, se você é mulher, se você que está me acompanhando, você que vai vir assistir essa live depois, que você conheça alguém, alguma mulher, bom dia Ana, que você conheça alguma mulher, que você saiba que ela está num processo desse, procure ajudar, sem ser invasiva, tá? Mas procure ajudar, procure dar a mão, procure conversar, procure indicar para que ela consiga sair desse lugar. Porque, gente, não adianta. A gente só sai do lugar, a gente só faz o processo dessa libertação de culpa com a ajuda do outro. Não adianta. E também você pode conversar, mas você precisa ajudar essa pessoa a procurar um profissional que possa orientar ela, dar a mão, para que ela se conheça, para que ela consiga fazer esse movimento de libertação e poder realmente, de fato, se posicionar diante da sua própria vida e poder começar realmente a demarcar esses territórios. Porque só assim, gente, a gente vai conseguir diminuir esse número absurdo e abusivo que a gente está vendo a cada dia, de mulheres sofrendo violência de todas as formas, de todas as formas. Então precisamos, gente, nos ajudar, precisamos nos conscientizar disso. Eu falo, eu sou por todas nós, eu sou o que sou hoje por todas as mulheres que estão em busca de sair do lugar que elas estão. Fazer com que essas mulheres percebam o seu valor, aquilo que ela tem de mais belo que é dela, é a sua essência de indivíduo, e que precisa desabrochar,
que precisa sair, se deixar extravasar, crescer. E muitas das vezes tem mulheres fantásticas, mas elas estão ofuscadas por uma espinheira enorme que a cada movimento que ela faz, ela sangra e ela acaba desistindo. Porque ela está precisando de alguém para ajudar a trazer uma grande tesoura para ir cortando esses espinhos e ajudar ela a sair e se deixar florescer. Então vamos ser essa pessoa que vem com essa tesoura e que vai ali cortar e que vai ajudar e que vai podar para ela poder perceber que ela pode florescer, que ela pode dar flores maravilhosas sem culpa. Sem culpa. Mais importante é isso. Sem culpa. Sem estar preocupada que o outro não vai concordar, não vai aceitar. Mas que ela vai poder fazer isso sem culpa. Para ela ser feliz, para ela dar felicidade para os filhos, para as pessoas que estão à sua volta, né? Como que isso faz a diferença, né? A Silvana tá falando ali como eu a ajudei. Sim, eu a ajudei muito, fazendo ela pensar, fazendo ela encontrar as próprias respostas dela, fazendo ela olhar para ela mesma e perceber o valor maravilhoso que ela tem, a mulher extraordinária que ela era e que ela não sabia. Eu fiquei com o meu papel da tesoura, cortando ali o espinheiro que estava em volta dela, para ela poder perceber a cada resposta que ela conseguia dar a si mesma, era um pedaço de espinho que a gente foi cortando, que a gente foi tirando, foi tirando, para ela poder sair daquele emaranhado que ela estava, de dor e sofrimento naquele momento, e desabrochou. E reconheceu o seu valor, e reconhece quem ela é. E provavelmente ninguém mais coloca a Silvana Sabadim debaixo de um espinheiro, porque ela sabe do seu valor. Porque hoje ela sabe, ela reconhece a mulher que ela é, ela conhece a sua essência, ela conhece do que ela é capaz e do que ela pode fazer por ela. E sem culpa. O melhor de tudo é isso, gente. Fazer sem culpa, sabe? Fazer sem culpa, tá bom? Eu espero de verdade que tenha sido assim muito bom para vocês. Foi muito bom para mim ouvir isso, né? Isso, igual eu falei, é sempre muito bom eu me ouvir, né? E eu espero que vocês tenham uma semana assim de muito carinho, de muito amor, de muita paz, e que seja muito produtivo, e que vocês tenham uma semana sem culpa, de muita realização. Sejam felizes, amo vocês, estou aí por vocês, tá bom? Juntas para sempre, ó. Juntas para sempre. Contem comigo pro que der e vier, tá? E compartilhem, vai ficar salvo no meu canal do Instagram, vai ficar no Facebook, eu vou colocar no meu canal do YouTube, e me ajudem a compartilhar o meu trabalho, que quanto mais mulher souber e puder interagir e evoluir e crescer, mais a gente vai ajudar mais mulheres a cortar os seus espinhos. Conto com a ajuda de vocês. Beijo grande e até amanhã!